E aí, pessoa do bem, tudo na paz, na tranquilidade, por aí, por aqui vamos indo, né? Já tá preparada, já tá preparado pro golpe que pode acontecer no Brasil? Hum, não, Ricardo, golpe aqui não, que isso? O brasileiro se acha o queridinho de Deus. A grande verdade é essa, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, cara. Eu sempre duvidei da boa intenção de Bolsonaro com esse país. Você viu o que aconteceu aí ou não? É bom lembrar que os seguidores do presidente genocida pedem um golpe a cada comprimido de cloroquina. É verdade. A tal intervenção militar com o Bolsonaro no poder, o presidente estimula no assanhamento autoritário. A novidade esta semana, gente, qual foi a novidade esta semana, Ricardo Liel? Foi a forma escancarada ao tratar o exército como sócio do governo e não uma instituição do Estado Democrático de Direito. Ao ponto do Bolsonaro jogar na cara dos militares que eles nunca tiveram tanto privilégio como estão tendo no governo dele. Nem no governo militar que tivemos no Brasil, os militares tiveram tantos privilégios como estão tendo nesse governo. Jogando na cara dos militares o que ele fez pelos militares. Gente, todos os golpes que foram dados, inclusive no Brasil e em outros países, só foi possível porque os golpistas tiveram apoio dos militares. E o Bolsonaro alimentou os militares, inclusive deixando os militares fora da reforma da Previdência, em pleno ano pandêmico. Aliás, as únicas duas categorias que tiveram aumento real num ano pandêmico foi a categoria dos militares e a categoria dos políticos. O Bolsonaro agradou os militares de todas as formas e maneiras que você possa imaginar. O Bolsonaro colocou um militar em cada ponto estratégico do país. Cara, até no INSS, o Bolsonaro enfiou militar. O Bolsonaro tinha colocado um militar, o Pazuello, o assassino Pazuello, que matou milhões de brasileiros com a sua má gestão no Ministério da Saúde. O Bolsonaro colocou esse militar, esse incompetente, para cuidar da saúde dos brasileiros. E vocês viram a mortalidade que esse cara causou no país. Em todos os setores, em todos os locais, o bolsolixo genocida colocou um militar. E chegou a hora dos militares pagarem esta fatura, pagarem esta conta. Pois é, rapaz, o Bolsonaro chamou os militares na chincha. Você acredita que o Bolsonaro quer criar um centrão militar? Nós já temos o centrão da corrupção, que é aliado do governo Bolsonaro. Foi nesse centrão que o Bolsonaro criou o orçamento paralelo para poder agradar o centrão, para pagar para o centrão. Foi nesse centrão que o Bolsonaro, junto com o centrão, criaram esse orçamento paralelo dos tratores, lembra disso? O tratoraço. O que quer dizer isso? Os governos da ditadura tinham a arena. Você lembra da arena ou não? Claro que você não lembra, eu também não lembro, mas a história conta. Quem estudou sabe do que quer dizer arena. Então, os governos da ditadura tinham a arena. Um apoio dispensável, pois quando havia alguma encrenca, fechava-se com o Congresso. Os governadores da nova república de Sarney e Temer tinham o centrão. O dispensável passou a ser o próprio presidente, pois quando havia alguma encrenca, fechava-se o palácio até o vice assumir. Casos de Dilma e Collor, que o centrão não aceitou. Fechou ali, a gente não quer e dispensou os camaradas. E o que tem Bolsonaro?
Aí eu falei tudo isso e me pergunta, Ricardo Leão, mas e o que tem Bolsonaro? Vamos lá. Bolsonaro tem o centrão tradicional, que é aquele que tirou Dilma e Fernando Collor de Mello, né? Tem lá o centrão tradicional, o civil, atraído com o dinheiro do orçamento, mas seu grande esforço em 2 anos de governo é no sentido de formar o centrão fardado. Um presidente com autoridade cada vez mais esvaziada pelo desgoverno frente à pandemia. Sabe que não pode confiar apenas no apoio político e precisa de um centrão militar. Você imagina o Brasil nas mãos de Bolsonaro 100%? Esse maluco mandando e desmandando no Brasil? Você consegue imaginar o Bolsonaro sem o Supremo Tribunal Federal para controlá-lo? Sem o Congresso, sem o Senado para controlá-lo? Você consegue imaginar o que será do Brasil nas mãos desse maluco? Você consegue imaginar? Ah, Ricardo Leão, você está delirando, isso não vai acontecer, o Bolsonaro não vai dar um golpe, não sei o que tem, papapum. Aguarde. Gente, o Bolsonaro tá lá na vida política há 30 anos. Há 30 anos a família Bolsonaro rouba o estado do Rio de Janeiro. Há 30 anos a família Bolsonaro suga os cofres públicos. Há 30 anos. O Bolsonaro participou do impeachment de Fernando Collor de Mello. O Bolsonaro participou do impeachment de Dilma Rousseff. O Bolsonaro, ele sabe que quando um presidente não agrada mais, o que acontece? Os caras tiram. Agora você imagina. Se você juntar as merdas que a Dilma fez, as merdas que Fernando Collor de Mello fez, não dá metade das merdas que Bolsonaro faz. E por que ele faz tanta merda? Por que ele fala tanta merda? Sem se importar com prejuízo para a sociedade. Porque cada merda que esse cara faz, cada merda que esse cara fala, causa um prejuízo incalculável para todos nós. É o dólar que sobe, é a bolsa que cai, é os preços nos supermercados que disparam, é o preço do combustível que vai para as nuvens. Então, cada merda que ele faz, ele sabe disso. Mas por que ele faz tudo isso? Se ele sabe que ele pode ser impeachmentado como foi a Dilma e o Fernando Collor de Mello. Porque ele sabe que ele tem os militares aqui, ó, na mão dele. Ele agradou os militares. E a gente sabe que o brasileiro é egoísta. O brasileiro é egoísta. O brasileiro só pensa em si. O brasileiro não está preocupado com o outro brasileiro. O brasileiro estando ganhando bem, o resto que se dane. A categoria desse brasileiro estando boa, o resto que se dane. Essa categoria do brasileiro sendo privilegiada, o resto que se dane. E os militares, venhamos e convenhamos, nunca foram tão paparicados por um governo como no governo Bolsonaro. Os militares sabem que eles nunca ganharam tanto com o governo como estão ganhando com o Bolsonaro. E os militares sabem e têm ciência de que quando o Bolsonaro sair, ou para o impeachment, ou para o voto na eleição de 2022, não importa. Quando o Bolsonaro sair, os militares sabem que eles vão perder o quê? Os privilégios. Vão perder todo esse protagonismo que eles têm nesse governo. Eles têm ciência disso. Então, vocês se preparem,
Porque um golpe, gente, está a caminho. Se vai dar certo esse golpe do Bolsonaro contra o Brasil, bom, aí já é uma outra história. Aí já é uma outra história que só o tempo vai dizer se o golpe vai dar certo ou não. Mas que o Bolsonaro vai dar um golpe, ele vai. Ele vai. Não foi à toa que ele alimentou os militares. Não foi à toa. Que ele deu tudo que os militares queriam e não queriam. Tudo que os militares queriam e não queriam. Então os senhores se preparem, porque vem aí um golpe. E do jeito que a sociedade está hoje, aceitando tudo, aceitando o aumento de tudo, aceitando redução salarial, aceitou uma reforma da Previdência. Olha, eu estou para dizer que a sociedade também vai aceitar um golpe. Esse povo, com esse comportamento de hoje, se o Bolsonaro der um golpe, a sociedade vai aceitar, gente. Porque o brasileiro está aceitando coisas que em nenhum país do mundo se aceita. Aliás, o brasileiro está aceitando coisas hoje que outrora os brasileiros não aceitavam. Reforma da Previdência o brasileiro nunca aceitou. Reforma tributária o brasileiro nunca aceitou. Aumentos de impostos o brasileiro nunca aceitou. Redução salarial, mas nunca o trabalhador aceitou. Congelamento de salário, nunca que o brasileiro aceitou. Preços absurdos como esses que nós estamos vivendo nos supermercados, nos postos, preços absurdos em tudo, o brasileiro nunca aceitou. E agora, o brasileiro está aceitando tudo. Tudo. Então eu não vou me assustar se o brasileiro aceitar um golpe. Não vou me assustar. Esse comportamento do brasileiro hoje diz que vai aceitar um golpe. Meia dúzia de brasileiros, como Ricardo Liel, como fulano e ciclano, não vão aceitar um golpe. E nós vamos para as ruas para defender o nosso país, para defender a nossa democracia. Mas meia dúzia que não vai fazer a menor diferença. Provavelmente seremos mortos, seremos presos, seremos exilados, teremos que fugir do Brasil, porque eu não vou aceitar viver num país onde o Bolsonaro é um ditador. Eu não vou aceitar viver nesse país. Desculpa, gente. Desculpa. Não dá. Eu prefiro morrer do que ter o Bolsonaro como ditador. Porque ele já está matando a sociedade aos poucos, gente. O Bolsonaro levou para a pobreza. O governo Bolsonaro levou para a pobreza quase 25 milhões de brasileiros, gente. O Bolsonaro levou para a pobreza extrema quase 25 milhões de brasileiros, cara. Eu vi uma reportagem de uns índios, que agora eu não lembro aqui, a pobreza que o Bolsonaro levou para essas pessoas, tirando a arrecadação dessas pessoas, é absurda. Cara, tem pessoas morrendo de fome. Tem pessoas morrendo de fome nesse governo. O bolsolixo genocida levou a categoria de desempregado para 16 milhões de brasileiros, cara. Quando esse lixo assumiu a presidência da República, tinham 10 milhões de desempregados e hoje o Brasil já tem 16 milhões de brasileiros desempregados. E o brasileiro aceita. O brasileiro está aceitando tudo calado. Então eu não vou me admirar, eu não vou me assustar se o bolsolixo genocida der um golpe nesse país nos próximos meses. Porque ele já armou o esquema para dar o golpe no país. O diabo veste prata, o Centrão veste farda. O diabo veste Prada, o Centrão veste
farda. Presidente bolsolixo genocida estaria montando uma estratégia para montar um centrão militar, que é pro golpe ser efetivo e dar certo. O bolsolixo genocida está montando um centrão militar para dar o golpe no Brasil. Você tem o centrão político e o Bolsonaro está montando o centrão militar para dar o golpe no país. Então, eu vou encerrar esse vídeo de hoje com esta frase: o diabo veste Prada, o centrão veste farda. O bolsolixo genocida está montando um centrão militar para dar um golpe no Brasil, para rasgar a Constituição, para esfregar na cara de todos eles. Acredite, se quiser. Aproveite a sua liberdade, porque ela está com os dias contados.